No Brasil, o número de cirurgias plásticas sempre foi superior à quantidade de cirurgias reparadoras, mas ultimamente esse quadro virou. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, as reparadoras têm crescido mais que as estéticas. Veja. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica realizou pesquisa e detectou que o número de cirurgias reparadoras superaram as cirurgias plásticas no Brasil. Os dados chamam a atenção porque em 2009 o número de procedimentos estéticos eram mais da metade se comparado com a quantidade de reparadoras no mesmo período. Após 5 anos, o quadro virou. As cirurgias reparadoras chegaram a representar cerca de 40% dos mais de 1 milhão de procedimentos estéticos. Esse é um dado curioso. Eu digo isso principalmente nas mais comuns, que são os tumores de pele, os cânceres de mama, né, reconstruções mamárias, né, e, mais recentemente, as reconstruções pós grandes perdas ponderais. Quer dizer, são pacientes que fazem, por exemplo, aquela cirurgia de redução de estômago e têm uma perda de peso muito grande e acabam precisando de uma cirurgia reparadora. O levantamento da própria Sociedade de Cirurgia Plástica demonstrou que os tumores cutâneos são responsáveis por 39,9% das cirurgias reparadoras, seguidas por defeitos congênitos como lábios leporinos e má formação facial, depois por reconstrução mamária e acidentes, tanto domésticos como urbanos. Ele acrescenta que a crise econômica também influenciou para a diminuição da quantidade de cirurgias plásticas. A tendência que eu vejo é de diminuir um pouco as cirurgias estéticas, com diminuição do poder aquisitivo da população, porém as cirurgias reparadoras elas são necessárias. Então o paciente, o indivíduo não pode deixar de realizá-las. Então essa proporção tende a aumentar. O crescimento das cirurgias plásticas corretivas movimentou também o atendimento no sistema público e em convênios particulares. O SUS ele cobre um número razoável de cirurgias reparadoras, porém algumas das cirurgias reparadoras não constam na sua lista de procedimentos. Então, procedimentos novos, procedimentos mais recentes, nem estão incluídos nessas listas. Mas, segundo o médico, existem alguns impasses para ter acesso a esses procedimentos. Aí é complicado, porque, na verdade, se houver a necessidade real, ele tem que batalhar pelos seus direitos, né? Então, em geral, hospitais públicos, de preferência os terciários, os maiores, eles possuem esses serviços que vão dar o encaminhamento necessário. A nutricionista Nathalie Neubauer tinha alguns problemas respiratórios, mas nunca tinha sentido nenhum incômodo. Numa consulta com o otorrino, ela descobriu que tinha um desvio no septo nasal, o que impedia a entrada normal do ar pelo nariz. Quando acionou o plano de saúde para realizar o procedimento cirúrgico, encontrou algumas dificuldades. Então, a partir disso, a gente correu atrás do procedimento cirúrgico para corrigir a minha respiração. Algumas coisas o plano não cobriu. Eu tive que pagar uma taxa de internação e um aparelho que o médico precisava, o médico solicitou e o plano não cobriu esse aparelho que precisava usar para a cirurgia. Não precisou de intervenção jurídica, mas a princípio eles negam, eles falam que esse é um aparelho, um procedimento que o convênio não cobre e que o médico está ciente. Porém, mesmo o médico ciente, eles têm que reembolsar porque é um aparelho para usar na cirurgia para ter um resultado melhor. O Dr. Luiz Henrique afirma que, infelizmente, existe uma dificuldade na hora de caracterizar se o procedimento é reparador ou estético. Mas, em casos mais extremos, se for necessário, deve-se procurar a intervenção da Justiça. O limite entre o que é reparador e o que é estético é muito tênue. Porque, muitas vezes, o que para uma pessoa é muito importante, na visão do governo ou das entidades gestoras, não é. Então, tudo isso, existem situações que são limítrofes mesmo, e muitas vezes há necessidade de recorrer para legalmente ou para algum tipo de avaliação mais profunda. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista do dia com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Nosso tema hoje, eleições 2016. Estamos recebendo João Amaro Pinheiro, que é diretor do Cartório Eleitoral de Pindamonhangaba, a 90ª Zona Eleitoral do Estado de São Paulo,
E nós já vínhamos falando aí sobre a possibilidade do aproveitamento de mão de obra de sentenciados no processo eleitoral. São pessoas que vão ajudar a carregar o piano, né? A levar as urnas, a fazer a montagem, a questão da instalação elétrica, tudo isso, né, com o trabalho, em vez da pessoa ficar com essas cestinhas básicas que muitas vezes nem são compradas pelo próprio apenado, fazer realmente algo pela cidadania em espaços que os voluntários não gostam de atuar. Mas nós estamos também falando sobre a situação da lei, que deixou uma questão pendente sobre diretório eleitoral e comissão provisória. Pelo que está no texto, literalmente, comissões provisórias não poderiam montar chapas. E isso ficou meio complicado. O TSE teve que decidir. Já está clara a questão, João? Sim, o TSE já esclareceu que agora tanto o diretório quanto a comissão provisória poderão apresentar seus candidatos. Inclusive, a resolução que trata especificamente do registro de candidato, que vai mais aprofundada, ela vem falando que tanto o diretório quanto a comissão provisória poderão apresentar seus candidatos até o prazo definido, né? Então, isso, inclusive, o presidente, o ministro do TSE, já, numa das sessões lá do TSE, já aproveitou para esclarecer esse fato, porque os partidos realmente ficaram aí meio confusos, né? Mas ele já veio e tranquilizou todo mundo, já está esclarecido. Então, vale o diretório e vale a comissão provisória. Exatamente. Também. E um outro detalhe importante é a lisura do processo. Toda vez vem essa história de que a urna é suscetível de fraude, que um quer que imprima o papelzinho. Eu acho até que se imprimir o papelzinho fica mais fácil de ter fraude, porque o camarada leva metade do dinheiro à vista e traz o papelzinho para comprovar que votou mesmo, para levar a outra parte da bola, né? Mas, enfim, fica esse processo. Agora teve aí uma reunião de hackers, chamaram todos os hackers do mundo para bombardear a urna. É todo ano isso, né? Teve até um processo eleitoral aqui de Pindamonhangaba que as urnas ficaram travadas durante um bom período, não sei se ainda estão hoje em dia. Não, hoje elas já foram liberadas, né? Mas elas ficaram um bom tempo aí com a gente, nós recebemos urnas novas, elas continuavam com a gente, né? Um problema de espaço que a gente não tem no cartório, né? Mas felizmente foi resolvido e tal. Mas esse problema da segurança... Nessa que a urna ficou travada é porque pessoas que votavam precipitadamente achavam que não aparecia o retrato do candidato, quando na realidade eles não chegaram a percorrer todo o sistema, né? Travavam o voto logo no princípio, quer dizer, votavam na legenda, não votavam em candidato, por isso não aparecia o retrato. Exatamente. E às vezes com aquela pressa de votar também, já digita o número e aperta o verde, confirmando, e aí a foto realmente não vai aparecer os dados do candidato, né? Votou só na legenda. Votou só na legenda, né? Mas, voltando à questão da segurança, o TSE tem uma preocupação imensa com essa questão da segurança da urna. A cada eleição que se aproxima, eles fazem um teste, chamam os hackers lá para testar, e até a última que eles fizeram, eles não conseguem nem identificar o voto, a não ser numa pequena, a não ser que esteja do lado da urna. Quer dizer, ninguém vai estar do lado da urna quando o eleitor está votando, né? Lógico. E eles são especialistas na questão da informática, né? E até hoje, e o tribunal busca sempre essa questão da confiabilidade, né? Que a urna eletrônica chegou para ficar, né? Já é um processo que já foi confirmado, que é de segurança, né? E o tribunal se preocupa sempre em estar aumentando essa questão da segurança cada vez mais. É porque esse processo manual que havia antigamente era que propiciava realmente a fraude, né? Porque levava-se um tempo enorme, conta, reconta, contagem manual, o mesário às vezes podia, não estou dizendo que acontecia, mas podia fazer algum tipo de manipulação de dados. Esse processo que não dá nem tempo do camarada pensar em fraudar, porque acabou a eleição, 2 horas depois já está proclamado o resultado. Exatamente, porque a urna eletrônica, Cadal, já foi amplamente divulgada, mas ela é um computador sem nenhuma ligação com a rede externa. Então, cada urna ela é única, né? Se você chega no final da eleição, nós só temos que juntar o que cada uma tem. E é isso que nós chamamos de totalização. É nessa hora que comunica a urna com o processo de totalização. É aí que nós fazemos a transmissão. Certo. Mas nós já deixamos no papel, né?
no papel. Lá na escola, já entregamos para os partidos políticos uma via de cada urna eletrônica que eles pedirem, né? O partido político pode pedir aí, no dia da eleição, em cada sessão ele quer um comprovante no papel. Um mapa. Não é nem o eletrônico, que a urna registrou naquele dia, o partido vai ter em mãos. Certo. Tá certo? Então, lá na escola já ficou, o partido já levou, tem uma lá no cartório eleitoral e tem o eletrônico, que seria a mídia. É essa que nós vamos transmitir para o tribunal. Mas todo mundo já tem antecipadamente qual foi o resultado. E o tribunal simplesmente vai divulgar esse resultado que aconteceu naquela urna. E ele vai divulgar uma por uma. E no total ele reúne todos os votos e faz a totalização. Individualiza e depois soma tudo. Exatamente. É realmente um processo que eu acho impossível de haver fraude. Eu, particularmente, acho impossível de haver fraude. Mas os hackers, a cada instante, são chamados, e eles que entendem muito mais de computação do que nós dois, e de mim principalmente, não encontram meio de levantar qualquer tipo de fraude no processo. O eleitor tem aí folga para fazer a sua digitalização, essa eleição não vai ser cobrado, e vamos ver aí como é que vai ficar. É hora de você meditar e escolher bem seu candidato. Já estamos no processo, hein? A eleição. O repórter setorial vai para um breve intervalo e no próximo bloco você vai ver. Inflação volta a ganhar força e alcança marca de 0,78%. Aguarde um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas desaparecidas. O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas. A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa à maior capital do país. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes.